Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma aula teórica mesmo de classificação de pontos críticos não degenerados em dimensão 3 ou mais. Essa aula eu gosto muito dela porque faz um link com álgebra linear e a ideia principal é só explicar a filosofia do negócio. E na aula seguinte dessa que eu vou fazer exemplo, explicando já o teorema, bem simplificado, tudo que tem direito. Eu considero essa aula importantíssima. Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho uma função de R3 para os reais, de classe E2. Eu pego um P em R3, onde o P eu escrevo como x0, y0, z0 e falo que P é um ponto crítico. Porque classe E2 que eu vou querer derivar duas vezes. Então vamos lembrar da fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor é f de xyz menos f de xy0, x0, y0, z0 vai ser igual a alguma coisa da parte linear, que eu estou supondo que é zero, mais uma parte quadrática. Em que a parte quadrática a gente pode escrever desse jeito. Tá? Quando eu coloco igual, na verdade, é aproximadamente. Depois a gente usa alguma coisa de resto Lagrange e a gente chega a tudo que quer. E essa matriz aqui é a que chamamos de matriz hessiana. F de xx no ponto P, F de yx no ponto P e etc. E quando a gente quer classificar pontos críticos, como no caso de dimensão 2 e tudo, quem manda mesmo é a ordem 2. Se a ordem 2 for em algum sentido zero, ou que a gente chama de degenerada, muitas vezes olha a ordem 3, ordem 4 e assim sucessivamente complica. Vamos restringir para o caso só de ordem 2. E a questão é que a parte interessante, que é o teorema de Schwarz, é que essa matriz é simétrica. E essa matriz ser simétrica, eu gosto de dizer isso para os alunos, é o seguinte: matriz simétrica surgiu em formas quadráticas, surgiu daqui. Não é uma coisa assim do tipo, vamos estudar matrizes, procurar matrizes bonitinhas e vamos estudar as matrizes simétricas. Não, surgiu daqui, de necessidade. E a questão dessa matriz simétrica, quando você vai tentar classificar quádricas, tudo que tem direito, existe um teorema de álgebra linear, fortíssimo, poderoso, que é o teorema espectral. O teorema espectral diz o seguinte: eu posso escrever essa matriz aqui nesse formato aqui. Ou seja, posso escrever como P diagonal P-1 ou P-1 diagonal P. E o que é interessante ainda do teorema espectral é que eu posso escolher o P de forma que seja uma matriz ortogonal. Para quem não sabe o que é uma matriz ortogonal, é só isso. A transposta é igual à inversa. Então eu posso escrever a matriz hessiana desse jeito. Tá? Esse P, por mais é uma falha minha de notação, esse P não tem nada a ver com esse P. Esse aqui é matriz, esse aqui é um ponto. Tá? E o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu substituo aqui por P, T, vou chamar de diagonal e P. Essa expressão eu já escrevi aqui. Vai ser o seguinte: f de x, y, z menos f de x0, y0, z0 vai ser aproximadamente esse aqui. E o que acontece agora, a gente faz uma mudança de coordenadas. Por exemplo, normalmente temos o costume de trabalhar com x, y, z. E aqui eu estou centrado em x0, y0, z0. Mas vamos botar aqui. Mas quando vai estudar essa função, próximo desse ponto, não é interessante trabalhar nesse eixo. Muitas vezes é interessante inverter o eixo, mexer, rodar o eixo. Por exemplo, pode trabalhar aqui, aqui e a outra vindo para cá. Vamos fazer para cá para meu desenho. U, V, W. Aí, onde o meu W vem para cá. E pode ser melhor trabalhar aqui, que a função fica muito mais simplificada. Ao invés de trabalhar com f de x, y, z, pode trabalhar com f de u, v, w. Mas, enfim. O que eu vou fazer, na verdade, eu vou abusar um pouco a notação. Em algum momento eu vou escrever x, y, z, em outro momento u, v, w.
Então, olha o que acontece aqui. f de x, y, z é igual a isso. Faça a mudança de coordenadas. Vou chamar isso aqui tudo de UVW. Mas se isso aqui é UVW, essa aqui é a transposta disso. Então, isso aqui vai ficar sendo UVW. Se eu multiplicar o VW vezes isso, vezes o VW, só fazer linha por linha, tudo isso que tem direito. Então, isso aqui vai ficar lambda 1, U ao quadrado, mais lambda 2, V ao quadrado, mais lambda 3, W ao quadrado. Então, com uma nova mudança de coordenadas, o f de x, y, z fica igual a isso. E o que vai acabar declarando se o x0, y0, z0 é mínimo local ou não, seria o sinal disso aqui. Por exemplo, se eu estou aqui no ponto x0, y0, z0, e estou olhando próximo de x0, y0, z0, ou seja, vamos chamar esse ponto aqui de P, e esse aqui é um outro ponto x, y, z. Suficientemente próximo. Então, eu calculo f e calculo f de P. Veja a diferença. Se a diferença for sempre positiva para qualquer x, y, z, é porque esse ponto é o menor valor possível. Se for sempre negativa para qualquer x, y, z, numa vizinhança, esse ponto é porque essa diferença sempre será negativa, então máximo local. E assim sucessivamente, porque esse aqui seria o maior valor, etc. Então, para saber se é totalmente positivo ou não, eu preciso olhar os sinais de lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Vamos supor que lambda 1 é maior que 0, lambda 2 maior que 0, lambda 3 maior que 0. Então, essa diferença aqui é maior que 0. E se essa diferença é maior que 0, para qualquer x, y, z, então nós temos que f seria mínimo local. Então, a gente troca a classificação de pontos críticos olhando sua ordem 2, ou seja, sua matriz de ordem 2, a sua matriz hessiana, e troco para olhar esses valores aqui, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Caso alguém goste de nomes, lambda 1, lambda 2, lambda 3, autovalores, e esse UVW são autovetores, em álgebra linear. Só que, como eu disse, ainda tem um aproximadamente aqui. Então, não vou querer entrar em tanto detalhe, mas o resto de Lagrange me diz o seguinte, na verdade. f de x, y, z menos f de x0, y0, z0 é, na verdade, alguma barra com algum teorema do valor médio desse formato, em que o lambda 1 está suficientemente próximo de lambda barra 1, u ao quadrado, u barra ao quadrado, tudo que tem direito, mas é igual a isso, suficientemente próximo, igual. Eu tenho essa tecnicalidade aqui. E o que acontece por estar suficientemente próximo, tem uns argumentos de continuidade, que eu vou concluir o seguinte, lambda barra i vai ter o mesmo sinal que lambda i. Ou seja, se lambda 1 for positivo, lambda barra 1 vai ser positivo. Se lambda 2 for negativo, lambda barra 2 vai ser negativo e assim vai. E, portanto, temos um problema sério se um desses autovalores aqui, vamos supor que esse aqui seja 0. Então, na hora de aplicar esse resultado, eu não tenho ideia se o lambda 3 vai ser positivo ou negativo, ou inclusive 0. Então, normalmente costumamos pedir que lambda 1 é diferente de 0, lambda 2 é diferente de 0, lambda 3 é diferente de 0. Ou é o equivalente a pedir que lambda 1 vezes lambda 2 vezes lambda 3 é diferente de 0. E isso aqui é a mesma coisa que pedir que o determinante da hessiana seja diferente de 0. E o que acontece? Então é aqui que a gente vai trabalhar o resultado e nós temos um teorema para isso. O teorema, essencialmente essa é a ideia, tem uma função de R3 por GA, classe C2, P é um ponto crítico, não degenerado. Tá? Ou seja, todo mundo aqui é diferente de 0. Então, acontece um desses casos aqui. Ou os três são positivos. Se os três for positivo, P é mínimo local. Por quê? Porque f de x menos f de p é maior que 0.
E se f de x menos f de p é maior que zero, significa que qualquer ponto próximo de p é maior que o f de p. Ou qualquer ponto f de x, y, z é maior que f de p. Só pode ser porque é mínimo. A mesma coisa se for todo mundo negativo. No caso agora p é máximo local. E caso contrário, sela. O que significa isso? Nós temos três direções, u, v, w. Se lambda1 for maior que zero e lambda2 for menor que zero, ou seja, eu estou trabalhando em eixos diferentes, se eu forçar u igual a zero e w igual a zero, lembra que eu tenho o meu grau de liberdade para escolher qualquer ponto, e v um número qualquer, não um número 1, então f de x menos f de x0 y0 z0 é negativo, porque eu estou supondo que o lambda2 é negativo. E em comparação, se eu botar no meu ponto 1, u igual a 1, v igual a 0 e w igual a 0, fica positivo. E na verdade não é 1, eu posso botar 1,5, 1/3, 1/4, qualquer número suficientemente próximo. Eu posso andar tão próximo quanto eu queira no ponto x0, y0, z0. Por exemplo, se eu botar aqui 1 sobre 10, 0 e 0, eu calculo quanto vale o inverso disso aqui, e eu sei quanto vale o x menos x0. Todos os valores. Se eu sei o v, w, eu sei quanto é x, y, z. E o que acontece é que quanto mais próximo isso aqui estiver de zero, mais próximo isso aqui vai ficar de x0, y0, z0. Então, ou seja, mínimo local, máximo local. Caso contrário, a gente chama de ponto de sela. Vai ter uma direção que ela é máximo local, outra direção que ela é mínimo local. E é isso basicamente. Um outro ponto que eu quero deixar só para finalizar essa aula é o seguinte. Tá, então, professor, você está me dizendo que para achar esse ponto crítico um ponto crítico não degenerado e tentar classificar, então você está falando para eu diagonalizar a matriz. Por essa aula, sim. Mas a gente vai ver na próxima videoaula um critério muito forte para estudar o sinal desses valores aqui, que a gente chama de critério de Sylvester. E esse critério basicamente resolve tudo. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.